Fala galera, que é o Ryo. Hoje eu quero trazer para vocês como aprender a jogar Andromeda's Edge, desde o setup até todos os detalhes do jogo para você aqui em português. Esse jogo está sendo trazido aqui pela Galápagos Jogos desse mês, que agora é Asmodee. Infelizmente está sendo trazido por eles porque eles não estão trazendo a versão Deluxe do jogo. Eu acho que faz muita diferença, mas ainda assim, se você for jogar, vale a pena. É um jogão que faz muito sucesso lá fora também, né? Como vocês podem ver, é um jogo espacial. A temática é que cada um controla uma facção diferente, estamos fugindo ali pelos confins da galáxia, tentando sobreviver, e a gente quer reestabelecer a nossa civilização. Então o grande objetivo do jogo é você fazer algumas construções, dominar regiões, conseguir recursos e subir as trilhas aqui de progresso da sua facção, tá certo? Então vamos lá, começando direto. Primeiro falando sobre o setup do jogo, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola porque é realmente muita coisa, então se olhar para o lado não estranhe, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um deck de evento. Existem dois decks de evento, você vai escolher um deles e eu recomendo que você comece pelo Amanhecer Galáctico, eu acho que vai ser esse o nome em português. Depois disso aqui você vai fazer um monte com as 6 bases aliadas, que são esses tiles de espaciais roxos com o nome, junto com 4, 6 ou 8 planetas, dependendo da quantidade de jogadores. Você pode olhar o manual certinho para ver isso daqui. Coloca em cada um desses lugares, que você vai sortear e vai espalhar aqui no mapa, começando por aqui, você vai colocar 3 luas em cada um dos planetas, que não são as bases aliadas. Além disso, você vai pegar uma lua especial de nebula e vai colocar em cada uma das 6 nebulas aqui no topo. Depois disso aqui, você vai pegar 2 tipos de cada raider, que vai de A até S, e você vai escolher um deles para cada tipo, certo? Então tem 2A, 2B, 2C, 2D, 2S, você vai escolher um deles e vai colocar esses 5 aqui em jogo. Você vai separar os stands deles e vai deixar eles também aqui do lado. Além disso, você vai colocar os módulos aqui nos locais correspondentes e você vai colocar a marcação de início de jogo ou em 50, 60 ou 70, conforme indicado aqui embaixo, para determinar se é um jogo curto, médio ou longo, tá? Além disso aqui, você vai fazer 3 pilhas de 5 tokens de ciências, que são esses tokens verdes aqui, colocar uma pilha aqui, outra no 12 e outra aqui em cima. Na coluna do meio, você vai pegar 3 tokens de conquista e vai colocar aqui os 3 tokens vermelhos nessa coluna aqui. Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer a preparação do jogador, tá certo? Como jogador, você vai começar com 3 naves de transportes. Você vai pegar os seus 5 discos que estão lá no jogo, da sua cor correspondente, e vão colocar os 5 discos aqui nas trilhas de progresso, e o último trilho você vai colocar aqui na trilha de pontos de vitória, certo? Aqui, dependendo da ordem de jogador, vai ser o primeiro jogador, segundo jogador, terceiro, quarto jogador correspondentes aqui na trilha, certo? Enquanto o primeiro jogador, 100 pontos de vitória, e o último jogador com mais pontos de vitória. Além disso, você vai pegar 3 cartas de facção, dessas daqui, e você vai escolher uma delas para jogar. Então vamos imaginar que a gente escolheu essa daqui, ótimo, vamos tirar as outras daqui, tá? Essa carta de facção, ela vai ser colocada aqui embaixo e ela vai te dizer quais são os recursos iniciais que você vai começar o jogo e também quais as 2 trilhas que você já deve avançar 1 ponto para começar o jogo. Além disso, você vai sortear as naves básicas. Existem 4 tipos de naves e são esses tiles cinzas aqui. São 4 tiles para cada um dos tipos, totalizando 16 naves. Você vai escolher um de cada tipo, começando então com 4 tiles de naves diferentes, que você vai colocar logo em cima aqui do seu tabuleiro. Deixa eu tirar as naves daqui, porque elas estão atrapalhando. Então a gente vai colocar todas as naves aqui, próximas dos tipos correspondentes, para ficar bem visível, mas isso não é necessário, tá? Além disso, toda facção tem uma nave específica. Você vai pegar essa nave específica aqui dos fundos amarelos. Então o meu é o Space Pirates, eu vou pegar ela e eu vou colocar ela também aqui em cima do meu tabuleiro de jogador. Então eu tenho 2 opções desse tipo de nave aqui para escolher. Além disso, todo jogador vai ter 9 líderes, que são esses tokens aqui. Esses líderes, 6 vão estar espalhados aqui nas bases aliadas, conforme está aqui já no mapa. 2 delas a gente vai rolar um dado, e o número que cair, a gente vai colocar esses líderes na nébula correspondente. No caso aqui foi 2 que a gente rolou. E o último líder desses 9 vão já começar conosco. Além disso, a gente vai rolar todos os 6 dados que a gente tem.
e a gente vai fazer um comparativo deles entre todos os jogadores para ver quem começa, como se fosse uma simulação da batalha do jogo que a gente vai ver mais para frente. Então o jogador que tirar os maiores números e vencer a batalha, começa o jogo e assim por diante. Pega os recursos, eu não vou colocar todos aqui, eu vou pegar só um de cada só para a gente ter aqui uma visualização do que são os recursos, e aí a gente já vai começar a falar sobre como que funciona o jogo, tá? O objetivo do jogo, qual que é? Avançar na trilha de pontos de vitória, que indicam basicamente o desenvolvimento da sua facção. Como que você consegue progredir com ela? Ela é indicada principalmente de onde você tira os pontos do jogo, né? Quais são os seus grandes objetivos? Avançar essas trilhas de progresso, que são 5 trilhas. Cada trilha vai ter um número correspondente do lado, que vai significar a quantidade de pontos. E você também vai ganhar pontos desenvolvendo, ou seja, fazendo construções nos planetas. Então você vai fazer essas construções nesses planetas e cada construção vai te dar uma pontuação durante o jogo e no final do jogo também. Tá? Durante o jogo e no final do jogo você vai ter pontuação de construções e pontuações de trilha aqui que vão surgindo durante os eventos. Tá? Qual que é a ideia geral do jogo? Como que ele funciona? A ideia é bem simples. A gente tem duas fases de ação. Ou a gente coloca a nave em um planeta, ou em algum local assim, aqui no mapa, e a gente faz a ação daquele local, ou a gente recua todas as naves e aloca essas naves nos nossos módulos, ativando os módulos e ganhando os benefícios aqui. Então é uma alocação de trabalhadores dupla durante o jogo que a gente vai fazer, e a gente vai sempre estar alocando todas as naves e retornando todas as naves para a nossa base. Uma jogada por vez por jogador, ok? Como que você faz para lançar naves? Primeiro, você vai alocar uma das naves que você tem em algum dos planetas, alocou lá, o que vai acontecer? Existem dois tipos de lançamento de naves. Você pode conferir todo o processo de como jogar aqui nesse Player Aid que vem no jogo. Ele é ótimo. Então, você pode fazer esse lançamento ou como primeiro lançamento ou como lançamento subsequente. Primeiro lançamento, você pode lançar onde você quiser, contanto que não esteja ocupado aquele local. Então, se o lugar estiver vazio, você pode ir lá e lançar sua nave e fazer a ação daquele lugar. Lançamento subsequente significa que você tem que lançar a próxima nave no alcance da primeira nave. Então essa nossa primeira nave aqui, a transportadora, tem alcance 1, que é esse símbolo de seta para a esquerda. Então ele tem um alcance de 1, significa que a gente pode lançar essa nave em 1 de alcance da nave anterior. Nunca colocando essa nave no mesmo local que a gente já colocou, beleza? O lançamento subsequente, ele pode ser posicionado no mesmo local que uma nave inimiga. Então pode ser uma nave de raider inimiga ou uma nave de jogador inimigo também. Então a gente pode fazer um lançamento aqui e esse lançamento geraria uma batalha. Esqueci de falar na preparação do jogo, né? Mil perdões, você também vai rolar 2 dados aqui. E esses dados vão representar onde que seus 2 riders do tipo S vão estar posicionados inicialmente. Então eles vão ir no 2 e no 6 aqui no mapa, certo? Ok, então esse daqui seria o lançamento. A gente lançou em algum local e a gente vai fazer a ação desse local, tá? Segundo passo, então, é a ativação do local. Se for um planeta, a gente ganha a lua daquele planeta. E se for uma base aliada, qualquer outra base aliada, a gente vai fazer a ação descrita pelo ícone da base aliada. E se for uma nebula, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar também a lua daquela nebula, vai colocar no nosso estoque, né? Eu sei que é nébula, mas eu acho muito feio falar nébula, então dane-se. E aqui a gente também vai fazer a ação correspondente, que eu já vou falar mais pra frente, certo? Aliás, vou falar agora. Quando você joga na Nebula, o que você vai fazer? Você vai olhar os 2 próximos cards de evento e você vai decidir qual deles que vai entrar em jogo e qual que vai ser descartado. Então você vai ter o controle de qual o próximo evento que vai acontecer. Então, por exemplo, descartei esse evento, coloquei esse daqui no topo da minha pilha e aí então eu sei qual que é o próximo evento porque eu fiz uma ação aqui nas nébulas. Entretanto, para você vir aqui, sua nave tem que ter o poder, a capacidade de vir para cá, que é representado por esse ícone aqui. Você vai notar que somente este tipo de nave inicial tem esse ícone, a não ser que você evolua a sua outra nave para que tenha também este poder aqui. Então esse ícone de navezinha azul com alguns brilhos significa que ele pode ir para as nébulas, ok? Próxima etapa é, se
existir algum rider no alcance da nossa ativação, esse rider ele vai fazer uma invasão. O rider que eu digo é o invasor, tá, em português. Então esse invasor vai invadir o setor que você está, se ele conseguir alcançar o setor que é indicado aqui. Então no caso ele consegue alcançar e ele vai vir para cá. No final do seu turno, o que isso significa? Que como tem duas naves no mesmo local, naves de facções diferentes, vai acontecer uma batalha. Aproveitando então agora, antes de falar sobre as batalhas, vamos falar sobre alguns elementos que a gente já citou aqui, que podem ter gerado alguma confusão. O que diabos é a lua que a gente pegou ali dos planetas? Essa coisinha aqui. A lua, para que ela serve? Você pode guardar até 4 luas no seu tabuleiro, e a lua guardada ela não faz nada. Para que ela serve? Ou você descarta ela para ganhar o recurso que ela está mostrando, e descartar ela não é tão boa. Ou você pode alocar essa lua em qualquer lugar que tem esse símbolo, esse círculo, onde tem algumas setinhas. Então você pode alocar a lua ali, ou você poderia, por exemplo, alocar a lua entre os seus módulos. Ou até dentro de alguns módulos você vai ter alguns círculos para você alocar essa lua também. Então quando você aloca aquela lua, você poderia ganhar o benefício daquela lua sempre que você ativar aquele módulo. A gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? E enfim, é isso daí. Voltando para a alocação aqui então. Então a gente viu o que faz os planetas. O planeta você aloca, você pega a lua, legal. E as bases aliadas, o que elas fazem? São 6 bases aliadas, a gente vai falar sobre elas rapidamente. Primeira base aqui, né, o centro de troca, centro comercial, troca 2 recursos quaisquer por 2 créditos. Monolito, você troca 2 recursos quaisquer por 3 cartas. E aí agora a gente vai chegar em outros locais aqui que são um pouquinho diferentes, que tem mais coisas para explicar. Nas docas, você pode construir uma nave nova ou fazer um reparo. A gente vai falar sobre reparo mais para frente. E para você construir uma nave nova, você paga o recurso mostrado em cada nave aqui em cima. Então, se você ainda não tiver aquela nave ou quiser mais quantidades daquela nave, por exemplo, mais uma transportadora, você pode pagar 2 recursos quaisquer e construir uma nave nova para você alocar mais trabalhadores aqui no seu mapa, ok? Próximo local que a gente vai falar são Odessa e o Maximus. São 2 locais onde a gente pode adquirir módulos novos, que são esses carinhas aqui de cima. Então sempre que você aloca nesses locais, você pode adquirir até 2 módulos daquele tipo, sendo que pode ser 2 da mesma cor, 1 de cada cor, ou então você pode comprar só um, se você só tiver dinheiro para um, e você escolhe outro no mostruário para você descartar. Então, por exemplo, imagina que a gente comprou um, e o outro a gente pode simplesmente descartar. Então esse módulo que a gente comprou vem para a nossa base, e sempre que você compra um módulo, você também sobe a trilha correspondente. Terminado o seu turno, depois que você comprou o módulo, todos os módulos deslizam para baixo e você compra novos módulos do estoque. Uma coisa que você tem que prestar atenção no jogo é que alguns módulos vêm com esse símbolo de dano. Então esse módulo com essa bola vermelha aqui significa que ele vem danificado, ou seja, ele não funciona e você precisa fazer um reparo nele, na ação de reparo que falamos aqui, para remover este token de dano do módulo e fazer ele funcionar. Módulos danificados vão tirar a pontuação sua durante o jogo se eles forem mantidos assim, então tome cuidado com isso daqui. O próximo local que a gente vai falar é um local que é um pouco complicado, eu acho que é o local mais complicado, a ação mais complicada do jogo no começo, mas com o tempo você vai entender essa ação, que é o desenvolvimento ou a construção, vamos chamar assim. Para você fazer essa ação de desenvolvimento, você precisa ter uma outra transportadora em um planeta em qualquer lugar do mapa. Tendo uma transportadora, essa transportadora você vai transformar ela em uma construção, pagando os custos indicados aqui do lado esquerdo. Tá? Então aqui a gente teria que pagar 2 créditos e 2 líderes. Então, quando você paga 2 créditos e 2 líderes, você faz a construção correspondente. E você encaixa o stand em cima da transportadora. Então, ela deixa de ser uma nave que vai se movimentar e ela se torna uma construção fixa parada naquele planeta. Só pode existir uma construção por planeta. Então, é uma corrida para conseguir pegar esses espaços primeiro. Tá? Falando sobre os líderes, que eu acabei não falando, sempre que você faz uma ação, né, sempre que você aloca uma nave
em uma base aliada, você pode fazer como ação livre a coleta de um dos líderes. Então você pode contratar esse líder para você. Então, como ação livre, qualquer momento do seu turno você pode pegar qualquer líder onde exista uma nave sua. Não precisa ser no momento atual, pode ser também depois, certo? Tá? Quando você faz aquela construção, então você descartaria 2 créditos. Vamos imaginar que eu tenho 2 créditos. Paguei os 2 créditos e eu vou descartar também 2 líderes aqui. Ok? O que essa construção me dá? Você vai comprar essa carta e ela vai te indicar tudo o que você ganha com a construção. O que você ganha? Primeiro, você ganha um avanço na trilha correspondente. Sempre que você vê um losango colorido, é um avanço na trilha. Então a gente vai avançar uma trilha amarela. Segunda coisa que a gente vai ganhar, eu vou colocar na minha mão para facilitar. A gente vai ganhar aqui pontuação ao redor, em setores adjacentes aonde eu fiz a minha construção, relacionado à quantidade de líderes que existem lá. Então, para cada líder que existir ao meu redor dessa construção, eu vou ganhar um ponto. Então, aqui eu ganharia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque eu usei 6 e 7, né, 2 líderes para fazer essa construção, então eu vou contar como se eles estivessem na construção também, né, que é indicado por esse símbolo aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de vitória para mim, ok? Então isso daqui seria a pontuação. Próxima coisa que essa construção me dá, ela adiciona um dado de batalha em qualquer batalha em local adjacente a este local. E além disso, ele tem uma habilidade única que você pode usar uma vez e depois você vira a carta. No caso dessa construção, troca 2 recursos por 3 recursos quaisquer. Virou a carta, ela vai virar simplesmente um lembrete de pontuação que você vai ter por construção. No final do jogo, dependendo do nível que você tiver aqui na trilha de pontuação, de progresso, você vai ter um nível de pontuação diferente. Por exemplo, aqui eu teria o nível 1 de pontuação valendo 5 pontos de vitória. Se eu estivesse aqui, teria 7 pontos de vitória e aqui 10 pontos de vitória para cada construção desse tipo que eu tiver. Então isso aqui é só no final do jogo, não precisa se preocupar durante o game. Legal, aproveitando, qual o benefício dessas 5 trilhas que a gente vê aqui em cima que são tão importantes? Tá? Trilha verde, elas são conectadas com os módulos e com os recursos que a gente tem. Então você vai ver que as cores vão sempre estar seguindo um padrão. Então a trilha de ciência, o que ela vai te dar? Você vai poder comprar 5 tokens daqui, e você vai escolher um para ficar com você, e aí você vai poder fazer o poder desse token como uma ação livre. Então, por exemplo, se eu comprar isso daqui, como ação livre eu posso subir um ponto na trilha de comércio, quando eu quiser. Se eu comprar isso daqui, eu posso comprar um módulo quando eu quiser, beleza? E sempre que eu passar por aqui, então eu escolho um e devolvo o resto para que o outro jogador que vá lá, ele possa escolher também. Você pode ver isso aqui quando você quiser durante o jogo. Alguns tokens podem deixar você comprar este carinha aqui. Por exemplo, quando você faz esse tipo de construção, você compra esse token aqui de cima, um dos 5. Trilha de indústria, o que acontece? Aqui você vai poder fazer a evolução de uma das suas naves. Então lembra dos tiles iniciais? Você pode escolher alguma das naves para melhorar ela. Então você escolhe uma nave, sua nave não vai ser mais a nave base, vai ser essa nave melhorada que você escolheu. Quando você faz isso daqui, você automaticamente ganha a nave de graça também. Então fica de olho nisso daqui. A trilha do meio é a trilha de combate, de conquista. Então sempre que você vencer um combate, é quando você vai subir nessa trilha. Não tem nenhum módulo correspondente ao vermelho, né? Então é só no combate. Aqui na trilha do meio, o que você ganha? Existem 3 tokens principais aqui, que só quem chegar primeiro vai ganhar esse token. Os outros jogadores vão ganhar só 2 pontos de vitória. Então, essa trilha ela beneficia só quem está na frente, tá bom? A trilha de comércio, o que ela vai te dar? Ela vai te dar pontuação no final do jogo, para cada recurso que você tiver sobrando. Então aqui você ganha 1 ponto para cada recurso, e aqui você ganha 2 pontos para cada recurso. Isso é muito importante porque existem a possibilidade de você ter muitos recursos. E o que é um recurso? Todos esses 4 recursos contam, energia conta e cartas na mão também contam, certo? Então é muito ponto que você pode ganhar aqui. Por fim, a trilha de civilização, ela aumenta a quantidade de cartas possíveis na sua mão. Inicialmente você pode ter um limite de 5 cartas na mão. Aqui ele sobe para 6 e aqui ele sobe para 7. Pode parecer pouco, mas quando você cai aqui, você compra cartas até encher o limite da sua mão. Então se você não tiver carta nenhuma aqui, você compra 6 cartas instantaneamente, só pisando aqui, beleza?
Falando sobre os recursos que a gente vai usar no jogo. Existem 4 recursos básicos e energia, que é um recurso separado. Por que eu digo separado? Porque o crédito ele é um coringa. Ele vale para qualquer um dos outros 3 recursos. Só que não vale para energia e nem para carta também, né? E você só pode ter 5 desses recursos acumulados aqui. Enquanto que energia você pode ter 10 recursos. E a energia tem um uso um pouco diferente dos outros aqui também. Lembrando que na mão você pode ter 5 cartas, e são essas cartas que funcionam muito parecidas com as cartas do Imperium, né? Então são cartas que você pode usar como ação livre e que podem mudar o fluxo do jogo dependendo das cartas que você tiver. Vou deixar umas na mão e depois a gente fala sobre elas aqui. Além disso, a energia ela tem um uso especial porque ela vai servir para tanto ativar módulos quanto adicionar dados no combate quando você precisar. Então, mantenha isso na cabeça que depois a gente vai voltar a falar disso daqui, né? Quando a gente está falando de batalha, vamos aproveitar e falar disso que a gente já tocou nesse assunto. Sempre que 2 naves então estiverem no mesmo local, a gente vai fazer um combate. Como que esse combate funciona? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então imagina que vai rolar um combate aqui. A primeira coisa que vai acontecer, você pode seguir aqui o Player Aid, é a escalação. O que é escalação? É que todas as pessoas que tiverem naves no alcance daquele combate podem escolher se juntar a ele. Então, por exemplo, essa nave tem alcance 1, então ela pode se juntar a esse combate. O outro jogador, se ele tivesse uma nave aqui, ele está fora do alcance, então ele não poderia se juntar, ok? Depois que todo mundo se juntou, foi escalado para o combate, a gente tem a opção de descer cartas de diplomacia, que são as cartas azuis. Então você pode descer uma carta dessa daqui que pode mudar o andamento do combate. Por exemplo, aqui você ganha o combate instantaneamente e avança uma trilha vermelha. Então simplesmente você acaba com o combate na hora com uma carta de diplomacia, muitas vezes. Outras vezes não, né? Então você tem que escolher em turno, em ordem de turno, se você quer ou não descer uma carta de diplomacia, um por jogador. Próxima fase é você fazer a preparação de batalha e ver quantos dados você vai utilizar. Como que a gente vê isso daqui? Cada nave tem uma quantidade de dados de batalha mostradas no perfil delas. Além disso, cada construção adjacente adiciona um dado de dano na batalha. Então, se eu estivesse aqui, eu teria 1, 2, 3 dados de dano, né? 3 dados para minha batalha. Então vou pegar 3 dados e eu já vou separar eles aqui comigo. Além disso, eu posso usar energia para adicionar mais dados na batalha. Então não é porque eu não tenho naves que eu não vou estar forte no combate, né? Depois que todo mundo pegou os dados, a gente vai ver a quantidade de mira que a gente tem. Não adianta você ter muito dano se você não acerta o alvo. Como que a gente vai ter essa quantidade de mira? É a quantidade de naves presentes. Então aqui eu tenho 2 naves, então eu tenho mira 2. O que significa a mira? É o número mínimo de dado que a gente vai poder tirar. Se a gente tirar um valor abaixo desse valor de mira, de targeting, a gente pode rerolar os dados de novo. Então, por exemplo, como eu tenho o mira 2, esse dado 1 eu posso rerolar até que ele caia acima de 2 no combate, certo? E aí a próxima fase então é rolar os dados e rerolar caso seja necessário. E depois que a gente rolou os dados, eu posso decidir jogar uma carta vermelha de tática. Com essa carta, por exemplo, quer dizer que quando eu jogo ela, é como se eu tivesse um valor 6 em combate. Então ela pode mudar também como que vai ser feito o combate, né? Então imagina que eu joguei esses dados aqui. O Raider ele tem 2 dados de dano, então ele vai jogar 2 dados. E o outro jogador ele só tem uma nave e ele só vai rolar 1 dado aqui no combate. Ele só tirou 1, coitado. Então como é que vai funcionar o resultado? A gente vai comparar os números do maior para o menor. Então, por exemplo, aqui o maior número meu é 5, o dele do invasor é 5 e o amarelo não tem nada, então ele já perdeu. Como o nosso número é 5, a gente meio que vai tirar esses dados da conta. Então 5 e 5 não valem mais. Próximo maior número meu é 4, dele é 1. Então o meu número é maior, eu ganho, tá bom? Então a gente sempre vai ficar comparando os números do maior para o menor. Eu vou fazer alguns exemplos aqui só para você entender o que seria um resultado, um tipo de batalha que pode acontecer. Então imagina que aqui a gente fez uma batalha e eu tirei, por exemplo, 6, 6 e 5. E o inimigo ele tirou 6,
5 e 5. Ou então 6, 6 e 1, vai, por exemplo. Se você for ver, os meus dados parecem menores que o dele. Só que a gente sempre conta do maior para o menor. Então o maior número é 6 e 6 empatou. Meu segundo maior é 6 e o dele é 5. Então eu ganho dele. Acabou a batalha. Se o próximo número dele fosse 6 e o outro fosse 5, ele ganhava. Por quê? 6 e 6, 6 e 6. E aí o próximo valor maior é 5. Então ele tem o maior valor aqui e ele ganha o próximo valor. Beleza? Então é isso, bem tranquilo. Por fim, quem ganha o combate sobe uma trilha vermelha. Um ponto na trilha vermelha. E quem perde o combate ganha a operação tática que está descrita aqui do lado do seu tabuleiro. Que significa que você pode comprar uma carta de tática, ou se você alocar uma lua, você ganha o benefício daquela lua. Então você pode escolher, por exemplo, perdi a batalha, ganha um crédito nesse caso. Lembrando que você pode trocar quando você quiser essa lua, só que quando você descarta ela daqui, você não ganha o bônus que você ganharia descartando ela daqui, certo? Depois que uma lua é alocada, e quando ela é descartada, ela não te dá o benefício descrito por ela. Certo? Então isso foi o combate, bem tranquilo. E aí depois do combate a gente vai falar sobre o retorno para a estação, né? Então existem dois tipos de ação, ou a gente lança a nave, ou a gente retorna as naves em campo. Como que funciona o retorno para a ação? Eu vou pegar aqui alguns módulos só para a gente entender melhor como que ele funcionaria durante o jogo, tá? Então a gente vai pegar todas as nossas naves que estão em campo, eu vou colocar mais algumas ali, só para a gente ter uma ideia, e a gente vai retornar uma nave por vez. Então imagine que aqui eu retorno uma nave e eu vou alocar ela em alguma das linhas que eu tenho aqui, em algum dos módulos. A primeira linha é especial porque ela vai sempre ativar a linha inteira. Então quando eu coloco a nave aqui, eu ganho 6 de energia, 2 pontos de vitória, e outros jogadores também ganham 1 de energia, que é esse ícone aqui com as setas espalhadas, tá? Então quando eu faço isso aqui, eu ganho um monte de energia para mim. Essa energia ela é utilizada justamente para eu ativar outros módulos. Então eu posso ativar qualquer módulo com energia, mas tem uma condição. Você só pode ativar um módulo se essa linha já tiver sido ativa com uma nave. Então eu não posso fazer isso daqui, mas eu poderia fazer isso daqui que eu estou mostrando. Então eu coloco essa nave aqui, ganho uma carta, uso essa energia, faço essa ação aqui e ganho o bônus que existe entre esses dois módulos de indústria se eu tiver uma lua impressa. Então eu ganharia 2 de nanocarbon, né? E aí eu continuo retornando as naves para a minha base. Inclusive eu posso, se eu quiser, se eu tiver uma transportadora num planeta, eu posso voltar para cá e fazer uma construção naquela última nave que eu deixei ali. Então eu posso construir em cima dela dessa forma aqui, ok? Então aqui eu vou gastar a minha energia, eu vou sair, né, alocando os trabalhadores aqui. Essa nave aqui não viria para cá, porque só as naves que estão no universo que vão voltar para a base, beleza? Além disso, quem perde o combate tem a nave quebrada. Essa nave ela vai para o ferro velho. Então imagina que eu tivesse uma nave que eu perdi num combate e ela foi para o ferro velho. O que isso significa? Significa que essa nave ela não pode ativar nenhum módulo. Somente as naves funcionando e as naves que estão funcionando e as que já estiverem reparadas podem ativar o módulo. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia ativar esse módulo de reparo, consertar essa nave aqui, e agora essa nave ela pode ser utilizada para ativar o módulo aqui de baixo, e aí eu posso completar a minha ativação de módulos com isso, tá bom? Então, aproveitando, né, que a gente está falando disso daqui, esse ícone de reparo, o que ele indica? Então, ele faz com que você possa reparar uma nave, a nave vai de uma nave quebrada para uma nave reparada. A gente pode reparar um módulo danificado para ganhar o bônus dela, para não anular o bônus dela, e caso você não tenha nada para reparar, você ganha 1 ponto de vitória também. Você vai ver que algumas naves têm esse ícone de bolinha azul aqui, que é o ícone de shield, de escudo da nave. Então essa nave ela tem como se fosse 2 vidas. Primeira vez que ela leva dano, que você perde um combate, imagina que você veio aqui, você perdeu o combate, ao invés de vir para o ferro velho, você vai colocar um token de dano nesse escudo. Você pode usar o reparo também para consertar esse dano quando você quiser, quando você precisar. Aproveitando para falar das naves, né? Já que a gente está falando disso daqui, terminou aqui
a sua alocação de trabalhadores na sua estação, todas as naves vão voltar para a sua base, o local correspondente da nave, né? Então todas as naves vão voltar para cá, inclusive as que estiverem aqui no reparo, elas voltam direto para cá. Então se uma nave não foi consertada, ao invés de ativar módulos, ela vem direto para essa etapa aqui, que seria a última etapa, a segunda etapa do retorno para a estação, né? Retornar todos os suas naves. Por fim, você descarta as energias que você utilizou, e aí você passa o turno porque é outro jogador, tá bom? Naves, vamos falar sobre as naves. Existem as naves básicas, existem as naves evoluídas, né, avançadas, que a gente pode construir. Cada nave tem um custo descrito em cima e cada nave tem um poder especial. As construtoras, né, os transportadores, desculpa, elas são naves onde a gente pode construir desenvolvimentos em cima delas. Então elas servem para a gente fazer construções durante o jogo, que são um grande objetivo do game, tá? Então você vai querer construir várias transportadoras para ficar construindo coisas em cima. As lutadoras, como o nome diz, são naves que são especializadas em combate. Então elas têm uma boa movimentação e uma boa quantidade de dano. Só que o mais importante delas é que, como primeira locação, você pode colocar elas em algum lugar ocupado, enquanto que a transportadora e as outras não podem. Primeira locação é sempre em lugar vazio, com exceção da lutadora, que pode vir aqui brigar logo no começo, tá? Então é a grande vantagem dela. Terceira nave é a científica, então ela pode ir para as nébulas e fazer as ações especiais aqui nas nébulas, inclusive pegar os seus líderes perdidos lá. E por fim, a cruzadora, ela tem uma habilidade especial, que é você paga 1 de energia e ela tem alcance infinito. Então, se você tiver ela em um canto muito longe da batalha, você pode usar a habilidade dela e se juntar à batalha do outro lado do universo aqui da nossa galáxia. Dito isso, acabamos de falar sobre as naves. Se você já tiver a quantidade de naves máxima, né, uma de cada dessas aqui e 6 das transportadoras, você não pode criar mais naves, obviamente, tá bom? Eventos. Sempre que você vê esse ícone de exclamação no jogo, tanto ao comprar módulos, sempre que você comprar módulos, você vai ativar a track de eventos, a trilha de eventos. E sempre que você cair aqui também, você vai andar uma casa na trilha de eventos. Sempre que você jogar uma carta amarela, você também vai andar na trilha de eventos. Quando você fizer isso, o jogador que chegar no limite da trilha, o que vai fazer? Primeiro, ele vai comprar um planeta novo e vai colocar ele no mapa. Colocou o planeta, coloca 3 luas novas empilhadas no planeta novo, certo? Primeira coisa que ele vai fazer aqui. Segunda coisa que ele vai fazer é comprar o evento, porque esse evento ele tem que ser ativado no final do turno dele. Então ele vai jogar normalmente e no final do turno ele vai ativar esse evento. O que é o evento? Primeiro, a gente vai pontuar uma das trilhas. Então aqui no caso a gente pontuaria a trilha amarela, a gente está com 9 pontos, a gente ganharia 9 pontos aqui, subimos os pontos, pronto. Só que a gente vai ter que reduzir a quantidade de módulos danificados. Então, sei lá, tinha um módulo danificado, tirei 1 ponto. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar um Rider do tipo mostrado, que é o tipo A, e a gente vai colocar ele em jogo. Então, logo lá em cima está escrito, né? Ele começa num Trade Hub, né? Num centro de troca. Então, ele vai aqui para o centro, começa aqui. Segunda coisa é que ele vai ter um poder especial que você vai ler, que é importante durante o jogo. Você lê para os outros jogadores para eles entenderem. E é isso. Toda a carta de evento também vai ter um efeito especial. Aqui no caso é colocar um crédito em cada região de nébula. Então a gente vai vir para cá e vai colocar um crédito que você pode coletar sempre que você fizer uma ação aqui. O primeiro jogador coleta esse crédito das nébulas, né? Então isso seria o evento. No final do turno resolveu o evento, descarta o evento e aí o track volta para o início, ok? Então é basicamente isso daqui. Dito isso, o jogo vai andando, você vai fazendo pontuações, com construções, com eventos, e vai chegar uma hora que alguém vai cruzar a linha de chegada. Quando isso acontece, segundo o manual, todos os jogadores fazem mais uma ação, faz mais uma jogada, então todo mundo joga mais uma vez. Só que isso gera um problema para muita gente. Eu vejo muita gente reclamando que é o seguinte, né? Como
a ordem de turnos não muda e tal, vai ser que alguns jogadores vão jogar mais que outros por conta disso. Então você pode decidir se todos os jogadores vão fazer mais uma rodada, assim, então, tipo, todo mundo joga uma vez certinho para jogar mais uma vez, então quem não tinha jogado ainda continua jogando e vai jogar 2 vezes, né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas você vai decidir se você vai seguir o manual ou não, se você vai fazer uma regra da casa e vai fazer com que todos os jogadores em turn order joguem mais uma vez ainda depois disso, tá bom? Completa a rodada e depois faz mais uma rodada, é isso que eu quero dizer, tá? Então, fez essa última rodada, acabou o jogo e a gente vai fazer a pontuação. Esse Player Age ele tem um memorando aqui de scoring para você seguir. Então, primeira coisa, a gente vai pontuar as 5 trilhas de pontuação com os números indicados. Segunda coisa, a gente vai pontuar os desenvolvimentos. Então, dependendo do nível que você tiver aqui, você vai pontuar para cada desenvolvimento conforme a gente disse na carta de desenvolvimento. Então, nível 3 pontua 10, nível 2 pontua 7, nível 1 pontua 5. Próxima coisa é tirar pontos para cada dano que você tiver. Então, se tiver módulos danificados em jogo ainda, né, você perde 2 pontos de vitória. Próxima pontuação é aqui do cofre. Então, se você tiver aqui, você ganha 1 ponto para cada recurso e aqui 2 pontos para cada recurso. Lembrando que cartas também contam como recursos, tá? Além disso, a gente vai ter o quê? Vai ter módulos de civilização, que são esses módulos azuis. Então, os módulos azuis, que tiverem esse título rosa, eles só funcionam no final do jogo. Então, por exemplo, aqui a gente vai ganhar 2 pontos para cada módulo de civilização, totalizando até 10 pontos. Por fim, também a gente vai ter os líderes. Cada líder que a gente tiver com a gente vai valer 1 ponto de vitória, uma mixaria, né? E se tiver alguma habilidade de facção que dê pontos, também vai fazer a pontuação deles. E aí a gente vai marcando a pontuação. Quem tiver mais pontos de vitória, ganha o jogo. E é isso, Andromeda's Edge para você. Ele pode parecer complexo, muita coisa, mas não é muita coisa. É bem tranquilo de jogar. As ações são bem simples e diretas. E eu espero que você tenha entendido e se divirta. Depois eu posso fazer um vídeo também dando um exemplo de jogo, né? De como que seriam os turnos, o que que acontece, como que é feito cada uma das coisas, para você que ficou com dúvida, né? Mas eu vou deixar em outro vídeo para esse daqui não ficar tão grande. Eu queria muito um vídeo que não fosse de 1 hora de explicação. E fiz um roteirinho para acelerar o processo. Então espero que tenha ajudado vocês a ser mais prático, tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, erro ou dica, qualquer coisa, você pode deixar nos comentários aqui que eu coloco uma nota no vídeo depois, tá bom? Valeu!